Pessoal, hoje vamos conversar com Nelson de Almeida Filho, jornalista e uma sumidade no Fora de Estrada. Acompanhava todas as suas publicações sobre 4x4 ao longo da década de 80. Guardo com muito carinho aqui algumas edições da 4x4 Picape. Em 1996, em Alter do Chão, pude conhecer o Nelson pessoalmente em grande estilo, na Fundação do Borac, seu clube de aventura. Marcamos uma live para o Nelson nos contar como iniciou sua carreira no Fora de Estrada e como essa atividade se propagou por todo o Brasil. Vou fazer aqui algumas rápidas referências sobre o Nelson para posicionar quem não o conhece. Fundador do Jeep Clube do Brasil em 1981. Responsável pelos primeiros eventos fora de estrada no Brasil, ainda no início da década de 80. Idealizador e editor da revista 4x4 Picape, também na década de 80, que foi a primeira revista especializada em 4x4 da América Latina. Foi o brasileiro de maior envolvimento técnico com o Camel Trophy. O Nelson foi responsável pelas provas seletivas do Camel no Brasil e também cobriu a prova como jornalista oficial. Fundador do Borac, Brasil Off-Road Adventure Club, especializado na realização de grandes viagens de aventura. Atualmente é consultor automobilístico especializado em 4x4 e se dedica na divulgação do Código de Ética do Off-Road brasileiro. E tem muito mais. Vejam em nossa live que aconteceu em 7 de maio de 2020. Agora você vem com tudo. Não, a questão é o seguinte, a gente começa a conversar, de repente cai a conexão, não sei. Não, tudo bem. Não sei qual é o problema aí. Olha, tem muita gente assistindo, realmente, agora, para mim, agora restabeleceu 100%, tá? Então, legal. Vamos ver se vai. É problema no carburador, cara. Pois é, nós somos da época do carburador, espero a compreensão do pessoal. Mas vamos lá, Nelson, faz aí, cara, conta um pouco aí como é que começou essa história, aí já passa lá pelo Jeep Clube do Brasil e vamos que vamos. Mas a história é meio longa, né? Começou em 1974, cara. Na verdade, assim, eu cresci aqui no bairro do Ipiranga, né? O bairro do Ipiranga foi o berço da indústria automobilística. Eu era moleque, certo? Então, sempre teve essa coisa de carro, de pessoal trabalhar na indústria automobilística. Então, muita gente que morava na minha rua e morava no meu bairro, acabou trabalhando na indústria automobilística, fabricando carro. E eu conversava de carro o dia inteiro, quando eu era moleque, né? E eu ficava assistindo assim, a conversa e tal. Então, meu desejo, claro, obviamente, fui crescendo, queria um carro. Né? Queria um carro. E o tempo foi passando. Quando foi em 1974, eu conseguia juntar um dinheirinho, né? E fui atrás de um carro. Eu não sabia o que eu queria. Estava afim de um carro. Aí andei, fui ver isso, fui ver aquilo, nada me agradava, e nada, o dinheiro não pagava, e enfim, aquela dificuldade toda. Eu tinha, então, 22 anos. Sabe? Aí, cara, eu acabei caindo num ferro velho de Jeep. Aqui na Rua Bresser, em São Paulo, tinha um camarada que trabalhava só com sucata do Exército, sabe? Que bacana. Muita gente aqui de São Paulo conheceu, teve o pessoal mais velho, né? Conheceu isso aí, muita gente comprou o carro dele também na época. Foi uma época que o Exército desovou um monte de carro da Segunda Guerra em leilões, né? No Brasil inteiro, renovou a frota. Então, deu uma enxurrada de carro da Segunda Guerra na década de 70, né? E esse camarada aí, lá na Bresser, ele negociava carro sucata de Exército, tinha caminhão, tinha carreta, tinha Jeep, blá, 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 blá. E um dia eu caí lá, né, bicho, e acabei achando lá uma sucata de um Jeep lá, certo? Caraca. Até então eu não tinha, assim, ideia de comprar um Jeep, né? Pô, então tá, você estava ligado ao meio automobilístico, sempre gostou, mas a história do Jeep, então, foi esse acaso? Não, ó, o que me atraía atenção em Jeep na época, que eu era adolescente, novo, né? É que essa época aí estava em moda os bugs, lembra? Não sei se você está mais atual, mas estava em moda os bugs, né? E quem não queria um bug
e tinha o dinheiro curto, comprava um Jeep e transformava o Jeep num bug. Então era comum a gente ver na rua um Jeep sem tração nas quatro, né, com pneu de dune bug na traseira, aquele pneuzão, Meu Deus do céu. pneu menor na frente, bug mesmo, capotinha biquíni, né, Que e crime. pintado de uma outra cor, tal. Não, Jeep na época, cara, era um carro que ninguém queria, entendeu? Isso. Ninguém queria. Curioso, cara. Porque, Como é que foi? Tristeza. veja, é uma época que a indústria automobilística já estava desenvolvida, né? Desenvolvida, e a novidade eram os carros automóveis de luxo, né? Eram carros conversíveis, eram carros esportivos. Tudo isso era novidade para o brasileiro. Né? Então ninguém queria saber mais de Jeep, porque o cara estava cansado de ver Jeep já desde a década de 40, né? E, obviamente, o Jeep servia ainda no interior, servia para algumas indústrias, então, como um carro de trabalho mesmo. Outra finalidade, carro de trabalho e ponto. É como você transformar hoje uma empilhadeira num bug, entendeu? Imagina, era um carro de trabalho, né? Você fala, porra, o cara transformou a empilhadeira, fez lá um carro, um bug com uma empilhadeira. Uma coisa meio doida, assim. Mas, pô, já havia me atraído a atenção na rua esses carros, né? Inclusive, eu tenho uma lembrança, cara, da Rita Lee e os Mutantes andando num carro desse. Entendeu? Eu não lembro se foi Interlagos que eu vi, eu não lembro onde que foi. Eu sei que eu lembro de ter isso, me marcou. Maravilhosa essa linha de tempo aí, que quem não lembra vai Eu cheguei a conversar depois disso com o Dinho Leme. O Dinho Leme é o baterista dos Mutantes, né? Ele é jornalista, é um cara que de vez em quando a gente se cruza aí. Aliás, um dos maiores bateristas do Brasil, um cara fantástico. Sim, eu conversei com ele sobre isso, falei, pô, Dinho, é verdade que o pessoal lá, os Mutantes tinham um Jeep? Ele falou, olha, eu não lembro desse Jeep, não. Eu lembro que o pai da Rita Lee tinha um Jeep e que de vez em quando a gente roubava para dar uns pau na rua ainda. Então, eu não sei se era esse Jeep ou não era, mas de qualquer forma, quando eu fui no Ferro Velho e achei lá a sucata de Jeep, já me veio na cabeça o quê? Fazer um bug. Eu tinha 22 anos, eu queria um carro diferente, né? Falei, pô, legal. Aí, juntei os caraminguás lá e consegui comprar o Jeep. Pra você ter uma ideia, o Jeep nem roda tinha. A gente teve que comprar as rodas à parte, arrastar o Jeep com um amigo meu. Tive dois amigos importantes nessa época que me ajudaram muito, que é o Luiz Carlos Buncho e o Paulinho, irmão dele, Buncho também, que foram meus companheirões nessa época. Nós fomos lá, ele tinha um Opala, arrastamos o Jeep lá para o Ipiranga. Cara, que bacana, né? Meu. Porra, um amigo meu conseguiu um espaço dentro de uma oficina, que ele tinha uma oficina de caminhão, o pai dele tinha uma oficina de caminhões lá no Ipiranga, na Rua Manifesto. Ó, Jeep é cultura, quantas histórias bacanas. Mandei o carro num posto para pelo menos saber o que era, né? Porque o bicho estava encostado, fazia já alguns anos. E aí encostei o Jeep lá e comecei a reformar o Jeep. Desenhei o carro, tal que eu queria, com pneu alto, com capotinho, igualzinho os que eu vinha na rua, né? E comecei a mexer no Jeep. Aí desmontei o Jeep inteiro. Né? Desmontei o Jeep todinho e comecei a trabalhar lá na reforma desse Jeep aí. Para encurtar a história, essa reforma levou 2 anos. Né? Por falta de tempo, por falta de dinheiro, por dois. Então, eu trabalhava todo fim de semana, praticamente durante 2 anos eu não fui num cinema, não fiz nada, só trabalhei no Jeep. Eu trabalhava durante a semana, né? E fim de semana e feriados, dia santos, eu ia lá e mexia no Jeep. Às vezes levava alguma coisa para casa, fazia à noite e tal. Só que nesse intervalo que eu montei o Jeep lá, eu tive contato, eu comecei a fuçar a respeito de Jeep. Né? E uma vez eu estava passando no centro de São Paulo, na rua São Bento, e lá tinha uma loja de livros velhos, né? Enfim, lá tinha uma loja dessa. E eu passei assim, cara, dei uma olhada na vitrine, opa, que é aquilo lá?
tinha um Jeep, um livro, bem na vitrine, assim, da loja, né? Um sebo. Aí eu falei, pô, é um Jeep ali, né? Como eu estava curioso a respeito de Jeep, eu peguei e fui lá e comprei o livro. E esse livro era nada mais, nada menos do que Jeep o Indestrutível. Não sei Caraca. se você conhece, muita gente conhece, acabou virando a Bíblia do Jeepeiro, né? Sim, sim, sim. Porque É do meu ali tempo. ele conta toda a história do Jeep desde o início, como ele foi criado, como ele serviu na Segunda Guerra, toda a história política da briga entre a Ford e a Willys para fabricar o Jeep, as características do carro, blá, 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 blá. Aí eu peguei aquele livro e detonei o livro, né? Rapidamente. Sim, E era. aí eu percebi o que eu tinha na mão, que eu não sabia. Né? O meu Jeep era um Jeep 42 da Segunda Guerra, exatamente o Jeep que estava na capa daquele livro lá, com toda aquela história. Cara, 42 Entendeu? hoje é Jeep de ficar na sala, né? Para quem não sabe o que que é. Então, Caramba. aí, cara, eu falei, aí eu mudei de ideia, já não queria mais transformar meu Jeep num bug. Ainda bem, né? Putz, salve. Viva. Aí, aí eu comecei a ver o carro, falei, pô, esse carro tem uma baita história, né, cara? Porra, eu não vou, sabe, pintar esse carro de amarelo, de vermelho, entendeu? Eu vou deixar ele original. Aí começou uma outra batalha que foi buscar os detalhes para você poder montar esse Jeep, né? Eu queria deixar ele original, como era, como ele foi. Um Jeep Exato. 1942. Cara, pô, já tinha Exato. ali quase 40 anos, meu Deus. Não, o Jeep, aí eu descobri que aquele carro, aquele lá foi o primeiro carro fabricado em série no mundo desse conceito, o Jeep 4x4. Tem toda uma história, né? Supervalorizou o carrinho que eu tinha comprado. Que Aí bacana. eu comecei a procurar pessoas e procurar literatura a respeito, e naquela época não tinha nada, bicho, não tinha internet, não tinha nada, entendeu? Você não achava uma revista que falasse sobre Jeep, você não achava nada, né? Quando muito você via uma revista americana que aparecia alguma coisa, tal assim, mas ela ainda não era uma coisa que você conseguia facilmente, né? Aí eu descobri que tinha um fulano, que tinha um cicrano, em tal lugar de São Paulo, que tinha um Jeep, e chegava um cara para mim e falava, pô, tem um Jeep igual o seu lá em Pinheiros. Eu falei, aonde? Lá na rua Pinheiros, lá dentro de uma oficina. Lá, não sei. Ah, eu ia lá. Né? E de repente eu achava um Jeep realmente que o cara que era um colecionador e tinha um Jeep 42 que ele tinha restaurado da Putz, forma original, né? Aí eu comecei a pegar os detalhezinhos, em 2 anos, ou seja, em 76, meu Jeep ficou pronto. cara, que pesquisa, Obviamente hein? não Meu tinha Deus do todos os céu. detalhes. Oi? Que pesquisa, que maravilha. Mas a história é fantástica, continua. Não, e o legal, sabe o que foi? Que junto com esse trabalho, esses contatos que eu acabei tendo com essas pessoas, né, que eu conheci, me estimularam mais ainda, né? E eram pessoas legais, entendeu? Eram pessoas que gostavam da mesma coisa enfim, bem acessíveis, que queriam ajudar a fazer isso, ajudar a fazer aquilo, tal, papapá. E eu comecei a gostar do negócio. Aí, o Jeep ficou pronto, ele não estava absolutamente completo, porque eu, durante toda a vida que eu tive esse Jeep, eu vendi ele há coisa de 3, 4 anos atrás. Caramba! Pô, uma vida. É outra Legal. história essa daí, né? Existe uma história só desse Jeep. Puta Mas eu merda. vendi. Eu vendi esse carro 2 vezes, as 2 vezes ele voltou para mim. Eu acordava às 6 horas da manhã e estava na porta. Não era para ir, Bom, foi é uma. uma outra história. Enfim, o interessante é que durante esses 2 anos que eu tive o Jeep, conheci essas pessoas, né? Eu me interessei bastante e conheci outros carros também e vi que era um gosto que existia em comum de algumas pessoas gostarem desse carro, né? Até aí tudo bem. Quando meu carro ficou pronto, eu fiz uma primeira viagem com ele. Eu fui de São Paulo até Búzios, no Rio de Janeiro, só pelas praias, com o meu Jeep, Olha né? isso, cara. Que legal. Você está falando o quê? De E 75, 70, ah, 76 por aí? 78? 76, 76, 77 foi isso aí. Fui pela Rio Santos, que era uma estrada nova ainda, e a gente chegou até Búzios, né? Eu e mais 3 amigos.
viajamos nas praias, estava solteiro, né, cara? Sensacional, não, é incrível isso naquela época, você com Na discos. verdade, na verdade esse foi o ano que eu conheci minha esposa, né? Não na viagem, mas eu conheci ela nesse mesmo ano aí. Olha, Então, esse Jeep a ele... gente havia feito, fizemos essa viagem aí, e o engraçado é que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu cruzei com outros Jeeps 42 andando na rua. Por quê? Porque Rio de Janeiro havia sido a capital, a capital brasileira, né? A capital do país há uns anos atrás. E lá tem muito quartel, né? O centro militar do Brasil era o Rio de Janeiro. Sim. Então, quando eles leiloaram esses carros, lotou o Rio de Janeiro de Jeep, entendeu? E muita gente andava com o carro lá nas praias, tal, porque é um carro de praia, né? E eu acabei cruzando nessa minha viagem com outros Jeeps, né? 42. Inclusive, eu viajei um tempo lá indo para Búzios com um Jeep muito parecido com o meu, a mesma cor, tudo. Eu falei, pô, não estou sozinho no planeta, né? Tinha Tem outros, mais outros gente que loucos gosta ali. disso, né? E mais curioso ainda, quando eu cheguei em Búzios, a gente entrou numa praia lá, que eu não lembro agora qual foi, eu tive a minha primeira experiência de 4x4, que tinha um areião lá tal, e estava todo mundo parado e não conseguia atravessar. Eu peguei, engatei 4x4 e pau, atravessei o areião lá e fiquei tudo feliz. Falei, pô, bichinho, é legal mesmo, né? Começou a ficar E mais, interessante ali. e mais para frente, eu olhei assim no alto de uma duna lá, tinha um caminhão GMC 1942 da Segunda Guerra. Falei, vou lá conversar com o cara, né? Peguei, subi a duna, tal, cheguei acima. E curiosamente, era um alemão que morava em São Paulo. Aí batemos um papo lá tal, e ele falou que tinha um pessoal que se reunia de Jeep em Niterói, blá blá blá. Isso aqui. Aí me veio a cabeça e falei, pô, vou montar um Jeep Clube em São Paulo, cara. Eu falei para ele, né? Falei, vou montar um clube lá em São Paulo. Ele falou, quando eu estiver em São Paulo eu te procuro então. Isso 77, né? Vamos dizer assim, Sim, sim. 77. Aí o tempo passou, etc. E, nunca eu andava usando meu Jeep como meu carro normal e nunca veio assim a... Conheci mais gente, obviamente, que tinha carro Jeep também, mas nunca me veio assim a iniciativa de montar um clube. Quando foi em 1981, aconteceu em São Paulo um salão de automóveis antigos. Tudo bem aí? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Um dos organizadores era um amigo meu. Aí ele ligou para mim e falou assim, escuta, o negócio é o seguinte, eu tenho diversos clubes participando aqui do evento, né? Tem o Veteran Car Club, tem o clube do Fordinho, tem o clube do Porsche, tem o clube do Jaguar, tem o clube não sei do que, blá, 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 blá. E tem uns caras que são colecionadores que querem enfiar uns jipes aqui dentro Olha, uma discriminação enorme. Exato. Eu não sei onde pôr esses carros. Né? Ninguém quer botar o Jeep do lado do Lincoln dele, nem do Hudson dele, e nem do Rolls Royce dele. Entendeu? Ninguém quer o Jeep ali perto. Você falou uma vez que queria montar um clube. Você já montou o clube? Eu falei, não montei. Falei, você não quer montar o clube? Aí você expõe lá os Jeeps, né? Eu falei, sei lá, né? Pode ser. Ele falou, não, eu te cedo um espaço, entendeu? Monto lá um standzinho simples para você lá, te cedo espaço e você... Falei, tá bom. Aí tinha uns amigos meus que eu já tinha, inclusive um que era um dono de uma faculdade aqui em São Paulo, que já faleceu. Falei com ele falou, o que você precisar, eu te ajudo. Estamos juntos, vamos lá, vamos fazer. Não existia o clube ainda. Você não tinha o clube ainda, né? Nessa época. Não existia nada, não existia nada. Aí eu trabalhava com desenho nessa época, né? Trabalhava com arte, com desenho, né? A minha esposa bem disso. Chegou a noite, eu comecei a rabiscar um logotipo do Jeep. O que seria o Jeep Clube? Aí eu peguei o logotipo original do Jeep da década de 50, usei aquilo e fiz um
um cartoon, né? Um desenho do meu Jeep, entendeu? Do meu 42. Fiz ele, que eu trabalhava com desenho animado, então eu fiz ele como se fosse um baby Jeep, sabe? Um Jeep, uma caricatura do Jeep, né? E do seu 42. no dia seguinte eu mandei aquilo para o meu amigo, ele pegou e mandou fazer uma arte, fizemos lá uma placa, Jeep Clube do Brasil, fiz umas plaquinhas e colocamos lá no primeiro salão do Automóvel Antigo. E aí eu conheci os outros caras que queriam expor Jeep também, tinha Jeeps muito bons. Tinha um Schwinwagen, que era o Volkswagen militar alemão. Raríssimo, tinha um raríssimo. GPA. Raríssimo, tudo raro. Tinha o GPA, tinha um Unimog já pequenininho, daqueles pequenininhos. Sim, tinha Dodge, né? Tinha um 42 impecável, de um cara que eu conheci lá. Ou seja, na verdade, eu não entrei com quase carro nenhum lá. Começou a aparecer, existia... Exato. Aí montamos lá o layout da apresentação, botamos lá Jeep Clube, inscreva-se aqui. Eu tenho foto disso aí, estou eu e minha esposa lá, né? Meu Deus, aguardando as pessoas. E as pessoas começaram a vir. Aí, dentre essas pessoas, os mais interessados, a gente formou ali mesmo, dentro do stand, fizemos a ata de fundação e os primeiros diretores do clube. Caramba, né? Que bacana, Nelson. Cara, a gente não sabia para que lado ia, né? Porque até então, era um clube de carros antigos, que estava dentro de um salão de carros antigos. A nossa especialidade era 4x4 Jeep, né? Chamou uma atenção tão grande de todo mundo que entrava no salão, porque nunca ninguém tinha visto uma exposição de Jeep, entendeu? Muito menos carro da Segunda Guerra, quer dizer, que o cara via aí desfile de 7 de setembro. Verdade, sim. E chamou a atenção de muita gente. E aí nós precisávamos divulgar o nosso clube, né? Aí fizemos uma primeira reunião ainda durante o período do salão. Eu lembro que esse salão durou mais 20 dias esse salão. Foi um salão longo, entendeu? Ficou lá. Cara, que interessante. E durante esses dias a gente chamou um dia lá a imprensa, porque o cara do próprio salão, os organizadores do próprio salão também queriam a promoção do salão na imprensa, né? Então, nós fizemos uma chamada para a imprensa dizendo que evento lá no Parque de Ibirapuera. O que seria o evento? A gente ia atravessar o lago de Ibirapuera com os carros anfíbios da Segunda Guerra. Quer dizer, mais inusitado ainda, né? Dentro de São Paulo, no lago do Parque Ibirapuera, né, a gente ia fazer a travessia com os carros da Segunda Guerra lá. E fizemos, cara. Né? Que época diferente. Atravessamos o Lago de Ibirapuera com os dois anfíbios da Segunda Guerra. Os carros navegavam, cara. Um negócio impressionante. Pô, foi um evento. Um Schwinwagen eu vi outro dia na televisão, aí, um programa desses americanos aí. O cara vendeu um Schwinwagen desse por $250 mil lá. Entendeu? Cara, é uma raridade, né? Foram pouquíssimas unidades no mundo naquela época e interessantíssimo, né? Um anfíbio. Anfíbio. Aí fizemos lá a travessia, expusemos os jipes de pessoas que tinham chegado no nosso stand lá, que tinham levado seus jipes, fizemos lá um display de jipes parados em frente ao lago. Atravessamos lá com os anfíbios, chegou o pessoal da imprensa, navegaram junto lá no Lago de Ibirapuera. Acho que foi a única vez que eu me lembro de alguém ter atravessado o Lago de Ibirapuera de carro, né? Imagina. Nem barco tem. Atualmente nem barco tem lá, entendeu? Não existe navegar no Lago de Ibirapuera. Pô, isso chamou muita atenção, imagina. Como? Isso chamou muita atenção. Nossa, chamou atenção. E chamou atenção não só para o salão, né, como para o clube também. Né? Então, durante esse período nós ficamos ali
no salão, apareceram 54 pessoas interessadas, se inscreveram no Jeep Clube, que tinham Jeep. E nós abríamos, né, porque como os Jeeps a gente achava que eram poucos, a gente abriu para picape, abriu para buggy, abria para carro militar, enfim. Sim. E isso criou um volume. E daí começou a Mozub, né? O clube era na minha casa, entendeu? Era na minha casa. A sede do clube era na sua casa? Era na minha casa, não tinha outro lugar, né? Posteriormente a gente mudou para uma loja, o primeiro andar de uma loja lá em Moema, o clube ficou lá durante muito tempo. Lá a gente, que é outra história e tal. E o clube acabou tomando forma porque as pessoas que vieram, cada uma tinha uma visão diferente da utilização do carro, né? Uns queriam preservar, outros já queriam andar na terra, outros já queriam fazer passeio, outros gostavam de mecânica, outros não sei o quê. Isso foi formando um cenário, vamos dizer assim, que mais tarde foi desenvolvido, né, dentro da atividade fora de estrada, né? Sim. Eu me lembro muito bem que antes do Jeep Clube, eu não posso deixar de lembrar disso, porque existia um grupo já em São Paulo chamado Grufos. Não era um clube, era um grupo de pessoas que gostavam de 4x4, se reuniam para fazer pequenos passeios. Eles iam muito para Atibaia. Né? Esse Grufos, uma vez eu fui na reunião deles lá e gostei também, antes de montar o clube, né? Achei legal e tudo. Então, quando eu montei o clube, praticamente, esses caras praticamente que trouxeram a ideia de fazer passeio. O passeio é igual mosca, né, cara? Você ia ali e voltava, porque o carro gastava uma gasolina terrível. Era super desconfortável. Todos antigos, né? Naquela época você tinha... Todos muito antigos. Naquela época você tinha os Jeeps de leilão de guerra e a Ford já tinha parado também, né? Com a fabricação do Jeep. Então dá para imaginar que eram coisas... Você tem uma ideia, Carol? Você tem uma ideia? Os carros, vamos dizer assim, a maioria da frota dos Jeeps, já nessa época, década de 80, né? A maior parte da frota dos 4x4 brasileiros ou estava no interior trabalhando na roça, ou já estava condenado a sucata, entendeu? Ninguém, como eu te disse, ninguém está interessado em Jeep, a não ser que necessitasse de fato para um trabalho, né? Para lavoura, coisa do tipo. Então tinha muitos Jeep, mas estavam todos meio sucateados já, né? E Jeep antigo, então 51, ninguém queria, porque é tranqueira, né? Aí com a coisa do clube, isso começou a renascer. As pessoas começaram de novo, começou a criar movimento nas lojas de peça de Jeep que estavam meio às moscas já, entendeu? Ressuscitou essas lojas, né, Nelson? Reabriu essas lojas, houve ali, na época, ressuscitou essa questão do Jeep, todos eles voltaram para a evidência, né? As lojas que trabalhavam eu não gosto de usar o termo ressuscitou, porque elas estavam ativas, né? Mas, então, eu não gosto de usar o termo ressuscitou, porque elas estavam ativas, funcionando, mas que o clube trouxe um novo movimento para essas, né? De repente, sabe? Todo mundo queria reformar Jeep, todo mundo ia fazer isso, lá. Isso acontecia em São Paulo, né? Basicamente, nessa época. Não existia no movimento nacional. Okay? O movimento nacional veio depois com a coisa da revista, né? Sim, mas o clube, ele... Oi? É isso que eu queria falar, essa sua história toda, é muito interessante, essa história, como começou aí, é muito interessante você contar essa coisa da construção do seu Jeep, de repente um encontro de carro antigo, você criou o clube e chegou no Jeep Clube do Brasil, que, agora você pode falar melhor, que isso explodiu no Brasil inteiro. Eu cheguei um pouco adiante, na década de início de 90, e a inspiração que a gente tinha, que o Brasil tinha, era o Jeep Clube do Brasil,
e a revista, que você vai entrar daqui a pouco, e isso foi um modelo para o país inteiro, porque até então o Jeep era um implemento agrícola, praticamente ninguém queria saber daquilo, era uma coisa para trabalho, enfim. E São Paulo, o Jeep Clube do Brasil, começou a trazer virou esse norte do Jeep passar a ser um veículo de esporte de aventura, com 4x4, e cresceu no Brasil inteiro. Isso aconteceu de forma rápida, né, Nelson? Acho que em menos de uma década aí já tinha Jeep Clube em todos os estados, mais ou menos isso. Praticamente a coisa começou a se desenvolver durante a década de 80, né? A década de 80 foi importante, porque foi quando, vamos dizer assim, essa ideia nova de você usar um carro utilitário para outras coisas, né? Para se divertir, para fazer passeios, para criar fios, isso aí não existia. Essa foi a inovação. Existia em moto já. O termo off-road existia já, para moto. Já existia na época os triais, né? Já existia campeonato de motocross, já existia. No pessoal de moto já existia um movimento off-road. No caso de carro 4x4, não existia nada, né? Sim. Então eu acho que a primeira entidade que se organizou, vamos dizer, para fazer isso, né? Se organizou de forma a criar eventos. E criou um modelo, né? Um modelo nacional, isso é certo. E eu queria que a gente tem um limite de tempo aqui. Eu queria que você falasse agora, que eu acho que foi uma coisa muito associada à entrada do Jeep, do 4x4, para outra finalidade, né? De esporte e lazer. Aí o Fora de Estrada começou a aparecer e crescer. E sobre a revista, a primeira revista, a revista que você idealizou e criou junto nesse movimento, que eu acho que impulsionou mais, que levou o 4x4 para as pessoas verem isso de perto. Você, através da revista, expandiu isso de uma forma assim, incrível, que foi a revista 4x4 e Picape. 4x4 e Picape. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Porque eu trabalhava com desenho, na época, com publicidade, né? E foi um momento em que eu precisava mudar de profissão. Eu não estava feliz com aquilo lá, entendeu? Não estava legal, não estava rendendo, enfim, uma série de coisas. Eu precisava de uma outra atividade. Eu não sabia ainda exatamente o que fazer. Quando a gente montou o clube, como eu disse, durante um bom tempo ele ficou um clube paulistano, né? Dentro da cidade de São Paulo. Então as pessoas que vinham, poucas eram de fora de São Paulo, a maioria era de São Paulo. Né? Então nós fazíamos eventos próximos à aula, etc. Criamos alguns eventos que existem até hoje, né? Foram criados naquela época lá. Aí, quando o clube começou a crescer, começou a aparecer mais gente, a gente resolveu fazer um boletim interno do clube, mostrando aquilo que o clube fazia, né? Tipo uma revistinha. Era em Xerox, ok? Era feito em Xerox. Como eu mexia com desenho e tal, eu dei uma formatada naquilo ali, a título de informativo, assim, uma coisa mais divertida. Tal. Não sei se vai dar para ver aqui, cara. Mas eu tenho aqui, ó. Vê se dá para ver. Dá para ver, dá, mostra aí. Ah, dá para ver, claro. Olha. Caramba, dá para ver, né? Esse aqui foi o embrião da primeira revista de 4x4 do Brasil. Era todo Xerox. E falava sobre os primeiros eventos do clube, né? Aqui, ó. Que bacana, cara. Isso era absolutamente interno de vocês, o calendário, o que acontecia, intercâmbio. Os eventos que a gente fazia. Fizemos um passeio de 50 quilômetros aí, levava o dia inteiro para chegar. O outro esquentava a bombinha, o outro não sei o quê. Outro... Cara, era uma tranqueira. Aqui tem umas fotos, olha. Eu tenho foto melhor disso, mas lá da exposição, ó. Tá vendo? Ah, lá consegue do ver aí? salão lá, do carro. Que legal. Onde realmente nasceu tudo. Aqui, ó. Olha o carro lá. Que legal, Olha o anfíbio lá. Entendeu? Olha.
Então, eu fiz esse boletim interno do Jeep Clube, tá aqui, ó. 4x4 picape já, tá vendo? Eu fiz o desenho e blá, blá, blá. Tá vendo? 4x4 picape. Isso aqui, eu lancei só uma edição disso aqui, foi só existir, né? E distribuí para o pessoal do clube. E nessa época, existiam os amigos que já participavam do clube e que estimulando o pessoal que era da diretoria, falar, pô, meu, você precisa fazer uma revista, pô, você precisa fazer uma revista. Principalmente quem já tinha algum tipo de referência dos Estados Unidos, nos Estados Unidos já existia isso, né? Nunca deixou de existir. Já tinham diversas revistas no mundo, nos Estados Unidos, 4, Solar, que falava sobre off-road, e muitos caras colecionavam essas revistas. Ele falava, pô, meu, precisa fazer uma revista de off-road, fazer uma revista de off-road, precisa fazer uma revista de off-road. Falei, Jesus, sim, vamos fazer uma revista de off-road. Aí eu tinha um amigo com quem eu dividi espaço com ele lá em Moema, que tinha uma loja de acessórios chamada Abner. O nome dele era Amos Lee Harry Jr. O Amos era um cara assim, extremamente agitado, um cara super criativo, um comerciante, sabe? Um cara que trabalhava. Um dia eu cheguei para ele e falei, meu, estou querendo montar uma revista de 4x4. O que você acha? Ele também gostava, né? Ele também era do clube, também gostava da agitação. Então. Sim. Ele falou, olha, eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu também não, então vamos fazer. Entendeu? Pô, legal, a reunião foi boa. Aí, cara, começamos a fazer a revista. Uma doideira, entendeu? Começamos a fazer uma revista. E eu conhecia muita gente da área, porque eu tinha trabalhado na área, né? Aí eu peguei, nós fizemos um boneco, né, da revista, botei aquele embaixo do braço e saí com umas agências de publicidade de pessoas que eu conhecia, que inclusive algumas tinham até Jeep, né? No caso do Luiz Salles, da Salles Interamericana, que era uma grande agência de São Paulo. Enfim, tem alguns caras que gostavam de Jeep, tinham um sítio, tinham fazenda, tinha um Jeepinho lá, e o cara gostava. Aí eu fui lá conversar com ele, falei, escuta, cheguei pro Luiz Salles, cara, que era o dono da Salles, né? E, inclusive, quando eu tive estúdio, o estúdio era perto lá da agência. Ele me recebeu tal, falei, Luiz, eu tô querendo montar uma revista de 4x4, de Jeep. O que você acha? Ele olhou para mim e falou, não tenho boas notícias para você, não. Eles tinham a conta da Jeep na época, a Salles. Ah, é? E 4x4 no Brasil, na época, a gente tinha ainda fabricando. Isso foi em 82, né? Fabricava no Brasil o Jeep Ford, ainda existia o Jeep Ford, a Rural e a Toyota Bandeirante, não tinha mais nada, entendeu? Não tinha mais nada. Então, eram 3 fábricas, né? Que praticamente... A era outra, né, Nelson? 3 fábricas não, 2 fábricas, fábricas que tinham 3 carros, 4x4, que eram comercializados, né? E 2 desses carros eram da Willys, que na época já era Ford, né? E a Salles era a detentora da conta da Ford, né? Nessa época, que cuidava do Jeep. Então, ele falou, não tem notícia boa para você não, cara. Eu falei, o que foi? Olha, em off aqui, vamos conversar, mas a Ford vai parar de fabricar o Jeep e a Rural. Você vai na revista para quê? Putz, que balde de água fria, hein? Falei, boa notícia. Mas de qualquer forma eu falei, não, mas eu tava com a corda toda, né? Queria fazer, entendeu? Eu falei, não, mas o off-road não é só Jeep, é isso, é aquilo, é natureza. Ele falou, olha, você vai precisar sobreviver, meu amigo. Não tem jeito. Quem que vai te pagar? Entendeu? Nós fizemos assim mesmo, cara. Ó, nós fizemos a missão. Esse boneco já era 4x4 e picape. Não, fiz o boneco, né, para mostrar para os caras. Eu não tive assim, estímulo nenhum em fazer a revista. Mas aí a gente resolveu fazer a revista mesmo. Dessa forma, mesmo com essa dificuldade, a gente resolveu fazer a revista.
Até porque a gente já estava integrado no movimento 4x4 de São Paulo e a gente vibrava muito com aquilo, né? E os caras não, né? Os caras viam o Jeep ainda como uma... Então, esse entusiasmo que a gente tinha na época, né, nos levou a testar o negócio e fazer isso, cara. Nós fizemos uma revista, ó, presta atenção. Fizemos uma revista na época. Nós tínhamos que montar uma editora para fazer a revista, porque ninguém queria publicar essa revista. Montamos uma editora, montamos uma editora. Conseguimos 2 amigos jornalistas, 3, na verdade, amigos jornalistas, um para assinar como editor-chefe, né, que precisava ter uma assinatura de um jornalista. Ninguém era jornalista, nós não éramos jornalistas, né? Aí veio o Sérgio Duarte, que é um grande que gostava disso também, ficou apaixonado e tal, e inclusive também já faleceu, infelizmente. O Sérgio foi um grande amigo, um cara que estimulou, me ensinou muita coisa. O Sérgio Duarte veio para fazer a primeira revista, Caio Moraes, que na época trabalhava com revista de moto, né? Que a gente resolveu incluir um pouco de moto também na revista, porque já era off-road, né? E assim, cara, conseguimos uns 2 anúncios lá, da Picapes Fiat City. Não existia acessório, não existia equipamento, não existia pneu, não existia nada para essa revista. A revista não tinha quem a bancasse. Mas assim fizemos a primeira revista, fizemos com 30 mil exemplares. Um desafio. E é um bom número para uma revista iniciante, seccionada, né, de um setor muito específico assim. 30 mil 4 páginas, com papel couché, na época era um papel caro, 4 cores, entendeu? Fizemos a revista inteirinha, assim, tipo, primeira linha, ok? E conseguimos fazer um acordo com a distribuidora. Essa distribuidora, de repente, distribuiu a revista no Brasil inteiro. E o que a gente falava na revista? Falava... Que legal! Dos eventos do Jeep Club, né? Da filosofia do off-road. Lançávamos uma ideia nova. Inclusive, o editorial da revista, ele falava exatamente sobre isso, né? Que a gente estava desenvolvendo uma coisa nova, blá, 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 das picapes que tinham no mercado, que já existiam as picapes no mercado, né? Montamos as sessões que permaneceram na revista 4 praticamente na revista 4x4 e companhia, essa que durou até pouco tempo aí, que é uma excelente revista, mas muita coisa foi espelhada no que era 4x4 picape. Sim. Aí abrimos a parte de... Pegamos todos os perfis que a gente tinha dentro do Jeep Club e criamos os espaços, né? Tinha a parte mecânica, de curiosidade mecânica, de carros antigos, tinha a parte de meio, tinha a parte de carro preparado, tinha a parte das picapes, e aí foi. Aí montamos um primeiro formato, né, vamos dizer assim, da revista 4, diferente do que era em outra parte do mundo, porque a gente estava vivendo uma realidade bem diferente aqui, né? E fizemos a revista. Eu lembro que foi feito um cartaz de banca maravilhoso, sabe? O Sérgio Duarte era amigo do Dias de Melo Pimenta, da DIMEP, e esse cara é mobilista fanático, né? E é um cara que tinha muita referência. Ele já tinha feito um Jeep na época que ele levava para o sítio dele, eu ficava na fazenda dele, eu não lembro, com um pneu Gumbo Monster, sabe? Pneu monstruoso. E a gente nunca tinha visto aquilo. E a gente conseguiu que o Sérgio trouxesse o Dimas e fizemos a capa da revista. Ninguém tinha visto aquilo até então no Brasil, né? Então, isso foi a capa, quer ver? Ó? Aqui, ó. Você tem aí? Nossa! Imagina, naquela época, se existia um Jeep desse. Esse é o número 1. Que legal! Tá qual edição número 1? Essa é o número 1. Sim. Revista número 1. Pô, Nelson, como é... E o interessante da revista é que ela praticamente vendeu 80% no primeiro número, que é uma porcentagem assim fantástica para quem tem revista em banca.
80% é muita coisa, Sim. é bom demais. Né? E a gente não tinha nenhum tipo de preparo, vamos dizer assim, de divulgação, de promoção junto à banca. A gente tinha um cartaz lindo, que era esse Jeep Limas. Ficou assim, muito lindo. O cartaz ficou tão bonito que o pessoal roubava, entendeu? Então não ajudava a divulgar muito, né? Mas Que bom que deu certo, né? O cartaz, a da revista vendeu bem, cara, presencial. número 1, entendeu? E isso nos estimulou mais ainda, né, a Sim, fazer a número imagino. 2. Animou aquele time ali que começou com você sem contrato, né? Mas eu entendi que teve uma equipe que acreditou e esse número 1, então, consolidou muita coisa. Sim, aí falou, pô, é possível, né? É possível, entendeu? A gente não tinha nenhum anúncio da Ford, não tinha nenhum anúncio da Toyota, anúncio da Fiat, cara, que é o Flávio Furtado, na época, cuidava de propaganda da Fiat. Que nem era 4x4, Ele né? era um conhecido nosso que frequentava a loja. Oi? Não era nem um anúncio Repete. de uma fábrica 4x4, era um anúncio de um amigo. 4x2 mesmo. Era uma picape, né? Era uma picape como é hoje, como é a Fiat tem picapezinhas hoje aí, é a mesma coisa, um 4x2, tração dianteira. Os caras já estavam lançando esse apelo aí de volta à natureza. Existia já um movimento na época de volta à natureza, sabe, sabe aquela música? Sim. E as picapes achavam um pouco nesse perfil aí na natureza. E a revista, Tá. de repente, serviu também, né? Essa associação foi positiva. Os caras botarem esse anúncio, porque isso foi importante porque os eventos começaram a ser mostrados fazer em São Paulo, começaram a aparecer em diversas partes do Brasil, né? Entendeu? A revista era distribuída Legal. nacionalmente. Sim, Então, sim. Essa foi de a fase, repente, Nelson. me liga um cara. Oi? Sim, essa fase foi a revista que me posicionou sobre o Jeep Clube do Brasil e que me abriu esse caminho, né, para andar aí nessa Você estrada de veja, fora de na estrada. época não tinha Veja, na época não tinha internet, né? Para você a gente fazia intercâmbio, por exemplo, de informações com revistas de outros países, era na base do fax, do telex, entendeu? Não existia carta, sabe? Os mandavam carta, você respondia a carta na revista, vinha Imagina a pelo velocidade correio. disso. É uma Cara, época, era tudo mas foi feito à muito mão, importante, cara. sabe? A revista era montada à mão, cara, era um negócio maluco. Não dá para fazer um paralelo Computador, hoje com a tecnologia, assim, difícil até de imaginar como é que acontecia, né? Mas que fantástico essa história e a revista que estruturou e consolidou todo esse universo que a gente vive hoje, né, Nelson? exato. E foi interessante porque os eventos que nós fazíamos em São Paulo acabaram sendo conhecidos no resto do Brasil. Aí começou a pipocar, movimento aqui, movimento ali, movimento ali. O primeiro que eu me lembro, inclusive o Aldemar de Almeida, que não é meu parente, um grande amigo meu lá do Rio Grande do Norte, não sei se ele está nos assistindo, mas o Aldemar de Muita Almeida, gente, né? ele criou um movimento Muitos lá no Rio Grande recados do aí, Norte, muita gente. formaram um Jeep Clube. Oi? Eu disse, tem muita gente conectada, muitas mensagens. Depois a gente vamos tentar bater um papo com esse pessoal. Tem muita coisa, muita gente conectada, interagindo com a gente aqui. Porque sua história está muito interessante mesmo. Conta aí. Então, aí de repente eu recebo uma carta lá do Rio Grande do Norte dizendo que os caras tinham fundado um GP Clube lá, queriam fundar no Rio Grande do Norte, porque a gente mandasse o nosso estatuto para eles copiarem, né, para fazerem igual, né? Aí, primeiro GP Clube depois nosso foi no Rio Grande do Norte, cara. Aí fizeram lá um batismo de jipeiro, aí nós botamos na revista, né? O outro foi em Curitiba, né? Aí apareceu Curitiba, apareceu Florianópolis, apareceu Minas, Rio de Janeiro. Aí começou a pipocar, né? No Brasil inteiro. Entendeu? Eu cheguei nessa fase, né? E isso acabou acontecendo durante, basicamente... Hã? Eu cheguei nessa fase, quando começou a aparecer... Que de vez em quando corta aqui.
eu disse que eu cheguei nessa fase quando começou a aparecer os Jeep Clubes do Brasil. Pelo Brasil afora, né? Que comecei aqui no Jeep Clube de Brasília, foi em 90 e pouquinho, né? O Jeep Clube aqui foi fundado em 88. Tem alguns fundadores Isso, aqui, o Rubão, acho que o Oswaldo está por aqui também, Brasília, outros lembro. amigos que você conhece, todo mundo. Mas isso, já a revista existia, com todo esse formato de vocês, de evento, com essa pegada que você trazia dos passeios, envolvendo natureza, e nessa fase aí dos Jeep Clubes, né? Eu não sabia que Natal tinha sido o primeiro. Mas vai lá. Na verdade, nós fazíamos os eventos e a revista divulgava. Aí começaram a aparecer depois eventos de outras pessoas para o clube, para a revista divulgava. E aí virou uma bola de neve, né? Porque essa informação passou a... Todo mundo aí começou a tirar Jeep da garagem, entendeu? Começou a tirar a Rural da Vasculhar ferro garagem, velho, né? Começou a usar a Toyota. começaram a movimentar ferro velho atrás de Jeep, carcaça, Jeep, peças. Isso acontece até hoje, né? Até hoje tem gente correndo atrás de Jeep velho aí para restaurar, né? Mas na época, e os eventos começaram a surgir, todos eles basicamente copiados daquilo que a gente fazia em São Paulo, né? Então, praticamente, todos os eventos que você conhece de Jeep hoje nasceram durante a década de 80, de alguma Sim. forma, aqui em São Paulo, né? O pessoal do Comando Oeste, o pessoal do Comando Oeste manifestando, completa 30 anos no ano que vem, é desse início aí. Como? Né? Eu às vezes não entendo a sua pergunta, desculpe. Tá. Eu acho que a conexão está um pouco pesada, Nelson, mas está bom, a audiência está muito boa. Eu disse que o pessoal do Comando Oeste está manifestando aqui que eles fazem 30 anos o ano que vem. Então, é desse início, né? Exatamente. Exatamente. A revista ela durou até 88. Foram 58 números que a gente lançou, que a gente editou, né? Da revista. A revista, realmente, ela teve muita dificuldade enquanto existiu o mercado, né? Para poder suportar a revista, ok? Não existia nada. Em 84, a Ingesa lançou o Jeep Ingesa. Quando chegou o número 3 da revista, a gente não conseguia tirar ela da banca, perdão, da gráfica. Entendeu? Acabou, não conseguia tirar ela da gráfica. O dinheiro que a gente conseguia com a revista não era suficiente para manter ela. Sim, a revista cara, né? Na época era cara, aí a gente, imagina, a revista vive de anunciante. Né? Nós tínhamos muitos assinantes e tínhamos muitos compradores, a revista vendia, né? Mas esse dinheiro que entra de assinaturas e de pessoas que compram a revista na banca, não é o suficiente para bancar a revista. O que banca a revista são os anunciantes. Sim. Se você não tem anunciante, a revista não tem verba, porque custava caro na época, era tudo importado, cara, sabe? Papel era importado, fotolito era importado, enfim, era tudo importado, era caro, né? E chegou o número 3, a gente não conseguia tirar a revista da gráfica. Não conseguia. Aí tínhamos amigos nossos, inclusive um deles está nos assistindo aí, que é o Ricardo Schisser. Tem muita gente aí. Ele está nos assistindo lá nos Estados Unidos, cara. Bacana. Super gente. O Xixa era um cara assim, muito entusiasmado e gostava muito, o apelido dele era Xixa. Ele gostava muito de tudo que a gente fazia e ele participava muito de tudo que a gente fazia e gostava, né? Ele foi um cara que, quando percebeu, ele foi um dos caras que nos estimulou a fazer a revista, e quando ele percebeu que a revista estava ruim das pernas, ele foi o cara que levou essa ideia da revista lá para o pessoal
dos diretores da Ingesa, né? Sim. Na verdade, uma pessoa da Ingesa, que era um dos donos lá, um dos sócios, eram dois irmãos, né? Que era o José Guilherme Whittaker, e ele e o Vail, que é um engenheiro da Ingesa também que participava do Jeep Club, os dois eram muito influentes lá na parte de desenvolvimento de produtos da Ingesa, que era aqui em São Paulo, né? Era aqui no Tamboré. Sim. Ele pegou e levou essa ideia, falou, pô, os caras estão fazendo revista lá. E ele já sabia que a Ingesa estava desenvolvendo um Jeep. Nós não sabíamos, entendeu? Porque ele Sim. participava do projeto, né? Que legal. Aliás, o Vail e o Xixa foram os dois caras que participaram, assim, muito ativamente no projeto do Jeep Ingesa. Que legal. Aí eles pegaram e um belo dia o Xixa chega lá no clube e fala, ô Nelson, você toparia fazer uma reunião com o Zé Guilherme a respeito da revista e tal? Aí eu falei com o Lee, que era meu sócio, né? Eles toparam imediatamente. Aí nós fomos lá, fizemos reunião com o Zé Guilherme e ele, na verdade, ele comprou 51% da revista, né? Eu fiquei com 49% da revista. Então, e o Lee... A Ingesa foi sua sócia na revista nessa época? Não Ingesa, uma pessoa que foi como pessoa física, não como pessoa jurídica. Certo? Não foi a Ingesa, foi um dos donos da Ingesa que passou a ser meu sócio na revista. E o Lee, que era meu sócio anterior, passou a ser diretor comercial, porque eles tinham outros interesses lá na época. A Ingesa tinha Invemo. Não, a Ingesa não. Esse diretor tinha Invemo também em São Paulo, e precisava de um diretor comercial, e o Lee era bom nisso, então o Lee passou a ser funcionário da Invemo, como diretor comercial da revista e da Invemo, né? Mas como funcionário. E eu passei a ser, continuei como editor da revista, daí para frente, com um sócio majoritário que era um dos donos da Ingesa. Pô, que foi uma maravilha, porque você me falou numa situação super crítica da revista que isso, então, essa parceria veio salvar a revista. Não, ela ia fechar. Na verdade, cara, depois disso a gente desenvolveu, lutamos no sentido de manter a revista nas bancas, né? Muito estímulo e incentivo de quem lia, o pessoal gostava muito da revista. Eu encontro gente até hoje, cara, que ela fala, pô, eu tenho a coleção da sua revista guardada na minha casa. Eu mandei encadernar lá, a revista minha. Eu tenho todas as revistas, sabe? Cara, isso aí pra gente é um negócio bacana. Cara, fizemos uma expedição lá para Bolívia, eu estava no altiplano boliviano, no meio do nada, lá tem um hotelzinho no meio das montanhas lá, entendeu? Estava eu com um grupo, aí chegamos lá para jantar, etc. Nos instalamos, e tinha um outro grupo lá, um pessoal de moto, e eram brasileiros, né? Aí no meio do jantar, a gente trocou uma ideia com o pessoal, e falou, pô, você é o que fazia a revista 4x4, cara? Pô, tem todas essas revistas guardadas lá, cara, lá no meio do nada, fui encontrar um cara que era leitor da revista. A revista, Nelson, a revista foi cara. Mas, enfim, conseguimos melhorar, de alguma forma, o rendimento da revista durante esse período, porque começaram a aparecer outras empresas, né? Foi uma época que foi criada uma moda na época de picape transformada, não sei se você lembra disso. Transformava S10, S10 não, a C10, F1000, D20, transformava em cabine dupla. Capinavam elas. Isso, em SUV também, né? Faziam tipo uma perua e tal. E surgiram diversas empresas. Tudo em fibra. Surgiram diversas empresas no Brasil que fabricavam isso aí, né? E esses caras anunciavam na revista, entendeu? E apareceram também
as gaiolas de autocross, bug, né? Enfim. É, Isso aí a gente conseguia de alguma forma, de vez em quando conseguia um anúncio de pneu, de alguma fábrica, a própria Invemo anunciava na revista, né? é, Então a revista começou a ter um movimentozinho um pouquinho menos travado daí para frente. Mas na verdade quem bancou realmente a revista durante todo esse período de implantação do off-road no Brasil, uma boa parte disso foi esse pessoal que veio da Ingesa, né? E que bancou a revista, muitas vezes dava prejuízo, algumas vezes batia, às vezes dava prejuízo, os caras bancavam e a revista continuou, né? isso. E a gente começou a trabalhar muito com Ingesa na época, então a Ingesa aparecia em todas as revistas, para eles era interessante, a gente fazia muito evento com Ingesa, o próprio Jeep se autopromoveu, o pessoal começou a ter muito Ingesa em off-road, fazendo ride, etc. Até hoje é um carro que o pessoal gosta muito, né? E foi assim. É, Quando chegou em 88, o problema, a revista continuava acontecendo daquela maneira lá, né? Às vezes dava, às vezes não dava. O mercado não tinha explodido ainda, em 80, na década de 80. A gente continuava com aqueles mesmos fabricantes, era a Toyota, a Jeep já não fabricava mais, mas tinha feito Pampa 4x4, tinha é, feito tinha feito. Aí apareceu Ingesa, apareceu CBT, depois apareceu a picape GM 4x4 de fábrica, que durou pouco. CBT, já falei, né? sim. Era isso que existia na época, entendeu? Mas o Mas e quando interessante chegou disso no tudo, final da década de 80, oi. mas o interessante que eu vejo nisso tudo é, agora vendo a dificuldade da revista, nunca imaginei isso, assim, que foi tão difícil manter a revista. Evidentemente, você falando, a gente entende, não tinha 4x4, tinha um fabricante de 4x4, a Ford parou, a Toyota Bandeirante, e você não tinha, você tinha uma revista especializada em 4x4, mas não tinha fabricante. Porém, falando já do É universo do verdade. off-road, a revista foi totalmente envolvida e que levou o off-road para o Brasil e que retomou esse mercado. Eu tenho, vou aproveitar, eu tenho algumas aqui, olha. Isso aqui na época, pessoal, quem não lembra, ó, isso aqui, isso aqui animava o Brasil, isso nos mostrava o potencial do 4x4 ao Javali. Aqui acho que era o lançamento do Javali, eu não sei se o pessoal conheceu, ó. Pois é, olha aí, lançamento do Javali, é mole. Entendeu? Então, essa Eu lembro, revista, a viu? gente Uma historinha pode ir contando. Mas, olha, Uma historinha rápida sobre. Pois é, as últimas. Uma historinha isso, aqui, rápida sobre esse javali ó, aí. Fui eu. O Camel Top, bacana. conta aí. Fui eu, André Gomide, que é um jornalista, fomos até São Carlos, que é a fábrica do javali era em São Carlos, né? Eles só tinham, acho que um protótipo só do javali, com motor Sim. 3 cilindros, sabe? E o engenheiro lá todo cheio de dedos, tal, por causa do carro, que tem que fazer assim, tem que fazer assado, não pode engatar isso, não pode engatar aquilo. E tinha uma pessoa conhecida nossa que tinha uma fazenda assim do lado da, do, do, da CBT, né? Aí nós conseguimos, eles não queriam que o carro saísse da fábrica. Nós conseguimos uma autorização lá de um diretor, um gerente, sei lá, para tirar o carro de lá e fazer as fotos na fazenda desse nosso conhecido aí. Sim, para fazer Porque a dentro matéria. da fábrica não tinha, sabe, não tinha ambiente de você fazer uma foto de um carro. A gente queria fazer o carro em ação, né? Aliás, a revista 4x4 foi a primeira revista do Brasil que colocou um carro sujo na capa. Um carro Ah, sujo, porque até hoje existe um monte de dedos fotógrafos para deixar o carro brilho, sabe? Todo maquiado, para sair na foto. Nós pegava o carro, enfiava na lama e pá, botava na capa lá. E é isso que a gente queria com o Javali, né? Então, ele fez ação para botar esse carro na fazenda. Levamos o carro para a fazenda, o engenheiro foi junto. Aí anda aqui, e faz é essa foto ali, matéria aqui. etc. Você está falando Essa dessa matéria matéria. aí. Essa, Exatamente. Esse carro conta aí. aí. Aí levamos o carro lá para a fazenda, fizemos as fotos e tal. Aí tinha um rio lá, cara. Tinha um rio.
Aí e o engenheiro, né, cara, falava, não, porque o carro, isso, o carro embaixo d'água. Eu falei, pô, tem certeza? Vamos atravessar o rio então aí, pô. Ah, pô, pode atravessar, o carro não sei o quê, pô, cara. Assim com, sei lá, entramos lá com 40 centímetros de água, entrou água no sistema de alimentação do javali. O javali pifou, cara. E não andava mais. Aí foi um perereca para tirar o carro lá de dentro daquele. Foi uma história para tirar aquele carro. O javali que a gente andou já deu pau dentro do rio. Imagina a cara do engenheiro. Não, ele ficou apavorado, cara, porque ele não tinha como. Ele estava. Eu não sei como é que era o negócio da CBT lá, mas parece que a pressão era grande lá dentro, sabe? E ele estava com um receio muito grande de levar o carro de volta naquelas condições, cheio d'água, né? Lá para dentro da CBT. Mas foi o que deu para fazer. Nelson, um assunto que a gente tem, o pessoal está perguntando, a gente tem que entrar nele, que tá esperado aqui. Eu não vou nem falar nada, mas você vai falar aí o que foi o Camel Trophy, que é essa prova aqui do mundo, mundial, que todo mundo... foram várias capas da sua revista, né? Você foi um cara que mostrou o Camel Trophy para nós de uma forma de perto, de dentro, do bastidor, como aconteceu. Conta pra gente o que foi o Camel Trophy e o seu envolvimento com o Camel Trophy, que é uma coisa que o mundo conheceu de off-road. Nós conhecíamos o Camel Trophy através das revistas importadas, né? O Camel Trophy ele iniciou, por incrível que pareça, o primeiro aconteceu no Brasil, em 1980, com 6 alemães. Com 6 alemães. Esses alemães, eles vieram para o Brasil para viver uma aventura. Não existia Camel Trophy. Eles queriam viver uma aventura. E alugaram alguns jipes lá no Pará, não sei onde foi, alugaram lá. Era outro Jeep Willys, parece um jegue, um Jeep jegue, que eles conseguiram alugar lá de particulares para fazer essa travessia da Transamazônica, né? E fizeram. E conseguiram um patrocíniozinho pequenininho da Camel lá para poder fazer o evento de entre amigos. A gente se reuniram 6 amigos lá, vamos fazer a coisa. Só que o material que eles trouxeram de volta para a Alemanha, asmou tanto lá o pessoal, né? Em termos de aventura, paisagem, cenário, amor, lama, aventura, desafio, um monte de vamos dizer assim, de coisas interessantes para montar uma estratégia de marketing. Para vender cigarro, né, cara? Que caminho é cigarro. E os caras toparam, e eles conseguiram a Land Rover como copatrocinadora, e aí lá saiu o primeiro Camel Trophy. Bom, então a gente conhecia o Camel Trophy, aí tiveram diversos Camel Trophy, tiveram Camel Trophy em 81, 82, 83, 83. Então eu tinha acontecido 3 Camel Trophy, e o 4º Camel Trophy foi no Brasil de novo, foi lá na Transamazônica. Aí eu consegui mandar uma equipe para lá para cobrir o Camel Trophy, da revista 4x4, né? Foi o Ricardo Panessa, não sei se muita gente conhece o Ricardo Panessa. Acho que está por aqui, sim, é conhecido. Pessoal, tivemos um problema de conexão no final da live, mas em breve haverá um segundo momento de conversa com o Nelson. E vamos disponibilizar essa continuidade do nosso bate-papo aqui no mesmo link. Até breve e um forte abraço.